Queridos, temos uma palavra tremenda do coração de Deus para o seu coração. Muito, muito, muito especial, mas muito especial mesmo é esta palavra. Eu quero ler, por gentileza, eu quero falar sobre o poder dos pensamentos. O poder dos pensamentos. Eu gostaria que nós começássemos lendo o Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 1. Apocalipse 19. Queridos, olha que texto especial, esse texto de Apocalipse. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão. A voz de uma grande multidão, que exclamava, aleluia. O que significa aleluia? Então eu digo aleluia, você repete, louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu não ouvi o pessoal do mezanino. Aleluia. Aleluia. A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Vamos ler todos juntos essa parte ali, todos juntos? Olha lá, a partir do aleluia. 1, 2, 3. Aleluia. A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Aleluia. Sim! Aleluia! Graças a Deus! O versículo 2 diz, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou, aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram, amém, aleluia. Versículo 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, fiquem felizes, alegres, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já está pronta, já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isto. Sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Amados, quantos sabem que Deus é soberano e todo-poderoso? Quantos sabem? Se você está em dúvida, quantos sabem que o trono de Deus nunca foi ameaçado? Nunca foi ameaçado. Aleluia. Quantos sabem que o trono de Deus, o governo de Deus nunca foi ameaçado? Eu acabei de informar você já está sabendo. Sabia disso? Nunca foi ameaçado. Você sabia que Deus não tem inimigos? Ele não tem adversários? Aleluia. Deus, nós nos colocamos em concordância com essa palavra que nós lemos. O Senhor reina, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor governa. Pai, nós concordamos com a Tua palavra. Esta é a Sua vontade. Que cada um de nós entendamos
que o Senhor é soberano, Rei poderoso, eterno. Aleluia, aleluia. Querido, meu irmão, minha irmã, existe algo que você precisa entender. O poder do seu pensamento. Existe algo que eu posso lhe garantir, se você entender isso, receber no seu coração, hoje você terá uma mudança na sua vida. Hoje algo vai acontecer na sua vida, eu lhe garanto isso. Quantos sabem que Deus nos ama? Quantos sabem? Levanta a mão. Você sabe que Deus ama você? Diga amém, aleluia. Você pode imaginar um Deus todo-poderoso, que não tem inimigos, e Ele te ama você profundamente, Ele ama você totalmente, neste exato momento em que você está sentado aqui, em que você está nos vendo pela internet, nos ouvindo pela rádio, nesse exato momento, este amor desse Deus poderoso paira sobre a sua vida. Você é alvo deste amor, você é alvo deste cuidado, você é alvo deste amor, você é alvo deste cuidado. Aleluia. Deus nos ama. Ouça isso. Deixa eu escandalizar você. Aperte os cintos para você não cair da cadeira. Deus nos ama tanto ao ponto dele matar alguém por sua causa. Ele te ama tanto ao ponto dele matar alguém por sua causa. Se eu fosse você, eu ficaria em pé, eu gritava, Meu Deus! Mas eu estou tão chocado com essa sua afirmação, eu estou tão chocado com essa sua afirmação, que eu não sei se eu tenho que ficar triste ou alegre. É para você ficar alegre. E Deus, Ele não matou uma pessoa qualquer, porque Ele ama você. Deus matou o Filho dEle, Jesus Cristo de Nazaré, isto mesmo, Deus matou o Filho dEle por sua causa, porque Ele ama você. Aleluia. A única maneira de Deus ter a mim e a você, como filhos dele, foi sacrificando Jesus, o seu Filho unigênito. Ele sacrificou Jesus, Ele matou Jesus, para que eu e você pudéssemos viver. Porque Jesus morreu a minha morte, a sua morte, Ele morreu a nossa morte, Ele morreu em nosso lugar. Isso é demais, como acabamos de cantar. Isso é demais para algum sentido fazer. Isso é demais. Pio, a minha mente não entende isso. E não é simples de entender, não é tão fácil de entender isso. Mas isso é verdade. Creia, aceite, receba. Que valor é este que Deus viu em nós? Que valor é este que Ele viu em cada um de nós? Ao ponto dele dar o Filho dele para morrer em nosso lugar. Queridos, isso significa que nós valemos mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que as montanhas, mais do que os rios, mais do que o ouro, mais do que os diamantes. Nós valemos mais do que as estrelas, porque Ele não deu coisas para nos resgatar. Ele não deu coisas, não pagou com coisas para nos comprar. Ele pagou com o sangue do Filho dele. Aleluia. Deus ama você muito. Deus ama você muito, 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 muito. Glória a Deus por isso. Devemos nos alegrar durante a jornada da nossa vida aqui sobre a terra.
Deus planejou que tenhamos uma vida feliz. Por isso, cada dia, cada manhã, quando você acordar, você despertou, sabe o que você deve fazer? Você deve dar uma grande gargalhada. Acorde a sua esposa com uma gargalhada. Acorde o seu esposo com uma gargalhada. Dê uma grande gargalhada. Mas por quê, Pio? Por que eu devo dar essa grande gargalhada? Porque Deus ama você. Porque Deus ama você. Porque Ele te fez, Ele te constituiu, Ele te estabeleceu como rei e como sacerdote. Ele ama você. Aleluia. Você tem um problema? Você está passando por uma dificuldade? Dê uma risada para o seu problema. Problema? Zombe do seu problema. Se você considerar quão problemático é o seu problema, você vai temer, você vai se render, você vai se prostrar diante do seu problema. O seu problema vai paralisar você. Mas se você considerar quão maravilhosamente grande e poderoso é o seu Deus, você vai temer, você vai se render a Deus e não ao problema. Eu não sei quem disse, alguém disse, não fale para Deus: Deus, eu estou com um grande problema, eu estou com uma grande luta, estou passando por um estreito, Deus olha, Deus vê. Não faça essa oração. Olha para o seu problema e diz assim: problema, olha o tamanho do meu Deus. Veja o tamanho do meu Deus. O poder do pensamento, o poder daquilo que você pensa. Muitos pensam que tem uma luta muito forte. Pio, eu estou atravessando por algo muito difícil. No meu emprego, na minha família, na minha saúde, na minha empresa, eu estou atravessando por um estreito difícil. Mas vamos fazer o seguinte, vamos imaginar aqui uma mesa. E eu peço para você sair aí do seu lugar e vir aqui e colocar sobre esta mesa a sua tristeza. Diz: aqui está a minha tristeza, aqui está a minha angústia, aqui está o meu medo, aqui está o meu pesar, aqui está... Você consegue pegar a sua tristeza, a sua angústia, o seu pesar, o seu medo e colocar sobre uma mesa? Não, você não consegue fazer isso. Você não consegue fazer isso. Seria então possível colocar sobre essa mesa a alegria, a felicidade, a satisfação, a confiança? Você conseguiria colocar sobre essa mesa a alegria, a confiança, a felicidade, a satisfação? Também não, claro que não. Isso significa que esses sentimentos estão na tua cabeça. Na sua imaginação. Você que diz que está triste. É uma decisão sua ficar triste. Meu Deus. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Pio, você está dizendo então que tudo é uma decisão? É uma decisão, meu irmão. Eu estou rouco de dizer para você que você é rei, que você é sacerdote. Se você é rei, você decide ser feliz ou você decide ser triste. É uma escolha, é uma decisão. Você pode pensar: será? Experimente decidir se alegrar. Tem crente que diz assim: Pio, eu vejo pessoas dançando, levantando a mão, aplaudindo, gritando, aleluia, como eu gostaria de fazer isso, mas eu não sinto nada assim do Espírito Santo, então eu não faço. Quem disse para você que o Espírito Santo vem e vai levantar a sua mão?
Vem e vai levantar sua perna. Vem e vai abrir a sua boca. Quem te disse isso? A decisão de levantar a mão é sua. A decisão de pular é sua. A decisão de cantar é sua. A decisão de gritar é sua. Você não precisa sentir nenhum arrepio. Agora eu vou fazer. Não. Faça. Tome a decisão hoje. Eu vou ser uma pessoa que a Bíblia diz que eu sou. Eu vou entrar em concordância com esse Deus poderoso, com esse Deus excelso, sublime e que me ama, perdidamente me ama. Eu vou viver feliz. E eu vou me alegrar na presença dEle. Pio, espera lá. Isso está parecendo pensamento positivo. Isso está parecendo uma aula de autoajuda. Acertei alguém? Qual é a diferença do pensamento positivo então? Queridos, o pensamento positivo, ele não tem alicerce. Ele não tem fundamentação. O pensamento positivo é solto, ele é inventivo, ele não funciona a longo prazo e ele nem funciona quando você está passando por lutas. O que eu estou dizendo para você não é pensamento positivo. O que eu estou dizendo é: declare o que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, declara. Receba o que a palavra de Deus promete a você. Aceite o que Deus está dizendo a seu respeito. Receba e aceite o que Deus está dizendo da sua família, da sua empresa, do seu emprego, dos seus negócios. Creia, se alegre na palavra. Por isso que não é pensamento positivo. Pense o que a Bíblia Sagrada diz que você deve dizer, o que você deve pensar. O nosso alicerce é a palavra de Deus. Por isso, a palavra de Deus funciona a longo prazo, a curto prazo. Quando tudo está bem circunstancialmente, ou quando tudo está mal, ela funciona. Olha o que está escrito, por gentileza, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, depois de tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou algo digno de louvor, pensem nessas coisas. É Bíblia que está dizendo, não sou eu. Pense nessas coisas. Se você pensar nessas coisas, você não irá pensar nas outras coisas. Pense nessas coisas. A palavra aqui, pensar nessas coisas, no grego a palavra é logizomai. Logizomai significa levar em conta, registrar, considerar, contabilizar, enumerar estas coisas. Filipenses 4:7. Olha o que vai acontecer com você, olha o resultado. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você terá paz no coração e você terá paz na mente. A ciência diz que se você fizer uma escolha, tomar uma decisão com paz, você acerta. Se você fizer uma escolha, tomar uma decisão no conflito, no problema, você tende a errar. Especialmente porque quando você toma uma decisão no meio do problema, o problema passa e a sua decisão vai permanecer. Então não tome decisões no meio do problema.
Aleluia. Eu gosto muito, aliás, eu fico impactado com o que Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 1 e 2. 2 Pedro 1 e 2. Olha o que Pedro, o apóstolo, cuja sombra dele curava os enfermos, olha o que ele escreve: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas eu quero despertar com estas cartas lembranças à sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Pedro está dizendo: eu escrevi 2 cartas. O meu objetivo é que vocês lembrem das promessas, pense nas promessas, ocupe a mente de vocês com as palavras do Senhor Jesus, com as palavras dos profetas, encha-se dessa mensagem, creia nessa mensagem, declare nessa mensagem. Pedro diz: o objetivo das minhas 2 cartas é somente esse, ensinar vocês a pensar. Interessante que Pedro não se preocupou em nos ensinar como curar os enfermos com a nossa sombra. 5 passos para você curar os enfermos com a sua sombra. Ele não escreveu isso. Embora ele tivesse essa experiência, embora ele soubesse como isso poderia acontecer, ele não se preocupou em nos ensinar isso. Pedro, ele focou os fundamentos do sucesso da vida cristã, os fundamentos do êxito da vida cristã. Era nisso que Pedro estava pensando. Pedro focou esses fundamentos. Primeiro, o que ocupa as nossas mentes, quais são as nossas lembranças, em que estamos meditando dia e noite. Aqui nós temos um tremendo segredo revelado por Pedro. O que ocupa as nossas mentes é o que determina as nossas decisões. O que determina as nossas decisões é o que nos leva para o sucesso. Olha o que Pedro está nos ensinando. Como pensar. Ele está falando sobre o poder dos pensamentos. Apocalipse é um testemunho escrito da vitória final de Jesus, o Filho de Deus, sobre todo o principado, potestade, Satanás, seus demônios, a besta, o anticristo, tudo, todo o mal, está escrito no Apocalipse. A vitória do Senhor Jesus. A vitória do Senhor Jesus. Algumas pessoas dizem: Pio, você pouco prega, quase nunca prega no Apocalipse. Por quê? Eu digo porque o Apocalipse é muito simples, é simples demais da conta. Como diz o mineiro, né? Demais da conta, uai, é muito simples. Como assim? Apocalipse diz que existe o mal, existe o mal se levanta contra o bem vence, e eu e você vencemos em Cristo. Acabei de resumir o Apocalipse para você. Pronto. Tem cores, tem isso, tem aquilo, claro, né? Tem a unção Spielbergiana ali, tem, claro. Mas, em síntese, é isso o Apocalipse. O Apocalipse, querido, ele é o testemunho escrito da vitória que eu e você já temos. Você ouviu isso? Você não precisa ler horóscopo, você não precisa dar a sua mão para a cigana, você não precisa olhar para as estrelas, você não precisa da cabala, da numerologia, você não precisa da pirâmide, da cromoterapia, você não precisa do trevo, do coelho, no pé do coelho no bolso, da ferradura na porta. Você não precisa dessas coisas, porque você já tem escrito o seu futuro, o seu testamento já está escrito. Você é um vencedor, você é um conquistador. Aleluia! Já está escrito no Apocalipse que você é um grande sucesso, que você é uma pessoa extraordinária,
Está escrito que você não será derrotado. Meu irmão, ouça isso. Você não será derrotado. Você não será vencido. Jamais será vencido. Jesus Cristo, eu e você, em Cristo Jesus, amados, ouça isso por gentileza. Eu e você estamos em Cristo. Se eu for derrotado, Jesus será derrotado. Jesus vai ser derrotado? Não tem como. Ah, pastor, eu queria tanto assumir um grupo familiar, mas eu tenho medo de pecar, de cair, escandalizar as ovelhas. Você não vai cair. Meu irmão, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. É uma decisão. É uma decisão, é uma postura sua, é uma escolha. Eu e você precisamos aprender como Davi. Davi dizia o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, Ele é o meu pastor, por isso eu não tenho falta de coisa alguma. O Senhor é o meu pastor, por Ele ser o meu pastor, eu tenho tudo o que eu preciso nele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. Ainda se porventura eu tiver que passar pelo vale de sombra e de morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. A vara e o cajado dele me consolam. E sabe de uma coisa? Ele já preparou uma mesa para mim e para ele, para nós dois, na presença dos meus inimigos, na presença da angústia, na presença de Satanás, na presença do inferno, na presença dos demônios, na presença do câncer, na presença das doenças. Ele já preparou uma mesa para mim. Ele unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aleluia. Aleluia, aleluia. E o texto continua dizendo: e eu habitarei, eu vou morar na casa do Senhor, na presença do Senhor, para sempre e sempre e sempre e sempre. Este é o meu destino. O meu destino não está escrito nas estrelas, o meu destino está escrito no coração do meu Pai. Foi assim que Ele determinou a meu respeito. Aleluia. O poder do pensamento. O poder do pensamento. Você não terá falta, meu irmão. Você não terá escassez. Aleluia. Aleluia. Diga: louvado seja Deus. Aleluia. Faça um exercício simples. Simples demais da conta. Simples. Pense em alguma área da sua vida, alguma área, qualquer área, pode ser saúde, pode ser finanças, pode ser relacionamento, qualquer área. Pense no êxito dessa área, na abundância dessa área. Pense. Você poderia fechar os olhos? Dá para fechar? Feche os olhos, por gentileza, vamos fazer esse exercício. Feche os olhos. Tem música de olho fechado? Não tem, né? Então fica com o olho fechado. Pense qualquer área da sua vida. Paz, abundância, não falta, não tristeza, paz. Agora que você pensou, veja isso. Veja isso. Agora que você está vendo, sinta isso. Sinta isso. Agora que você está sentindo, se alegre com isso. Queridos, é como receber uma boa notícia. Quando você recebe uma notícia boa, é somente uma notícia boa. E você consegue sentir, você consegue ver, e você consegue se alegrar com uma notícia. Porque você decidiu, é uma decisão mental. Você decidiu pensar nessa boa notícia. Alguém chega para você e diz: olha, você ganhou um carro.
Você não sabe qual carro, você não buzinou no carro, você não deu partida no carro, mas alguém disse: você ganhou um carro. Você se alegra, você sente, você fica feliz. Já aconteceu para você. Aleluia. Como foi que Deus nos fez um sucesso? Como foi que Deus fez assim? Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Quando a mulher, aqui fala, quando Eva estava sendo tentada pela serpente, pelo mal, lá no Éden. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Costuraram folhas de figueira para cobrirem-se com estas folhas. Queridos, aqui nós encontramos o maior dano que o pecado causou no homem. Esse versículo 7 diz que eles costuraram, pegaram folhas, costuraram e fizeram uma vestimenta e se cobriram. Coseram, costuraram folhas de figueira. Você sabe o que significa costurar uma vestimenta de folhas? Você sabe o que significa isso? Sabe? Não, então eu vou lhe dizer. Aleluia. Preste atenção nisso. Quando eles viram que estavam nus e costuraram folhas de figueira, eles estavam tentando, com seus próprios esforços, com o seu próprio trabalho, reparar o seu erro, corrigir o seu erro. Eles estavam tentando, com seus próprios esforços, resolver seu problema, resolver o seu erro. Eles estavam querendo se tornar dignos pelo próprio desempenho. Eles queriam aproximar-se de Deus pelas obras. Eles queriam encobrir as suas falhas pessoais. Achavam que as boas obras podiam reparar, restaurar as más obras. Era isso que eles estavam fazendo. Queridos, essa é a pior da herança, ou das heranças do pecado. Isso entrou na nossa natureza caída, adâmica. Entrou na nossa natureza. O homem, ele faz alguma coisa errada, logo a seguir ele quer fazer alguma coisa certa para compensar, para corrigir, para tentar apagar o seu erro. Isso que significa costurar folhas de figueiras. Muitas pessoas hoje, querido, na igreja, muitas pessoas hoje na igreja, que lê Bíblia, que ouve sermões, que ouve mensagens, ainda passa na cabeça desse meu irmão querido, dessa minha irmã querida: eu vou fazer 3 dias de jejum, aí Deus vai me abençoar. Eu vou trazer uma oferta de sacrifício, eu vou colocar um carro no altar, eu vou colocar uma geladeira no altar, eu vou colocar um grande valor no altar, aí Deus vai me abençoar. Queridos, isto não existe na Bíblia. Isso não existe. Isto é engano. Isto é a origem, a raiz, a genética desse pecado. Já que eu pequei, já que eu estou nu, então eu vou fazer alguma coisa, eu vou me cobrir, e Deus não vai ver a minha nudez. Pronto, já está tudo resolvido. Olha o que está escrito, por gentileza, Hebreus capítulo 9, versículo 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Olha essa parte final. Sem derramamento
de sangue, não há perdão. Como é que se alcança perdão? Mediante o derramamento de sangue. Querido, sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão. Oh. Aqui não diz que com uma boa obra, você conseguirá ter o seu pecado perdoado. Ah, se eu fizer caridade, aí o meu pecado vai ser perdoado. Se eu colocar uma cruz nas costas e caminhar de joelhos durante 10 quilômetros, Ele vai perdoar o meu pecado. É isso que está escrito aqui? Não. Se eu der uma oferta, vender a minha casa e colocar aqui na aba, Deus vai perdoar o meu pecado. Vai? Não. Ah, então eu vou esperar. Já se passou 10 anos desse meu pecado, então agora já está esquecido. O tempo apaga pecado? Não. A única coisa que apaga pecado, que tira o pecado, chama-se sangue. O sangue do Senhor Jesus. O sangue do Cordeiro de Deus. Adão e Eva queriam tornarem-se dignos diante de Deus pelas suas próprias obras. Adão e Eva queriam tornarem-se dignos diante de Deus através da justiça própria. Diga comigo, por gentileza, justiça própria. Mais alto, justiça própria. Justiça própria é quando você faz algo de errado e você quer corrigir com o seu desempenho, com o seu suor, com a sua bondade. Isso é justiça própria. Quando Deus fez vestimentas, para Adão e Eva, Ele matou um cordeiro. Ele tirou a pele daquele animalzinho. Ele vestiu a Adão e Eva. Com isso Deus estava ensinando a Adão e Eva que é impossível a pessoa se auto-justificar. É impossível você praticar uma boa obra e essa boa obra então perdoar a sua má obra. É impossível. Isso não existe. Quando Ele fez roupa de peles de animal para Adão e Eva, Ele estava dizendo, é impossível uma pessoa pecar e fazer alguma obra que possa perdoar o seu próprio pecado, é impossível. Tanto porque as folhas de figueiras, dentro do que? 24 horas, 48 horas estava seca. Teria que fazer outra. Aí você faz uma campanha de 7 semanas, a coisa parece que melhora, dali a pouco você tem que fazer outra. Dali a pouco você tem que fazer outra. Dali a pouco você tem que fazer outra. Meu Deus. Meu Deus. Quando Deus fez vestimentas para Adão e Eva, Deus estava mostrando isso. Somente alguém que não pecou é que pode perdoar pecados. Somente quem não tem dívida poderá pagar a dívida do outro. Somente um não culpado pode morrer em lugar de um culpado. Como foi que Deus fez de você um sucesso? Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Olha como Ele fez de você um sucesso. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida. Quantos aqui tem o nome escrito no livro da vida? Levanta a mão. Aleluia. Então você não é um besta que vai adorar uma besta. Aleluia. Continuando. Aqueles que não têm o nome vão adorar a besta. Mas nós que temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, o Cordeiro foi morto desde a criação do mundo. Opa! Como assim? Desde a criação do mundo? Lá no Éden. Queridos, aquele cordeirinho que que Deus matou lá no Éden, simbolizava Jesus. Aquele cordeiro que foi morto lá no Éden, e Jesus tirou a pele para fazer roupa para Adão e Eva, simboliza Jesus. Jesus foi morto lá na criação do mundo. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículos 30 e 31. Olha que texto tremendo. É, porém, por iniciativa dele, de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus. Como foi que Ele te transformou num sucesso?
Iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Jesus é a justiça, a santidade e redenção que eu e você possuímos hoje. Para quê? Como está escrito: quem se gloriar, não glorie nas suas obras, glorie-se no Senhor Jesus. Aleluia! Jesus é a nossa justiça, queridos, entenda isso. É um novo modelo mental, é uma nova maneira de viver a vida sobre a terra. Justiça aqui significa condição aceitável para Deus. Justiça aqui significa integridade, pureza, justo, reto. Ser justo aqui significa ser como era no original. Quando Deus criou Adão, antes de Adão e Eva pecarem, eles eram justos, santos e retos. Eles caíram. Agora veio Jesus, morreu na cruz para me perdoar e para me tornar novamente justo, santo e reto. Este foi o projeto de Deus para transformar você em um sucesso. Esse também está fraco. Alguém pode se aproximar de Deus pelas suas próprias obras? Não, 1000 vezes não. Alguma obra nossa poderá nos tornar justos e perfeitos? Não, 1000 vezes não. Esse texto de Coríntios diz exatamente isso, que Jesus se tornou a nossa justiça. Nos tornamos justos através de Cristo Jesus. Podemos nos orgulhar somente em Cristo Jesus. Sou justo por causa de Jesus. Sou justo porque Jesus pagou a minha dívida. Sou justo porque a obra de Jesus Cristo foi aceita por Deus Pai. Sou justo porque Jesus morreu a minha morte. Você está ouvindo isso? Você está entendendo isso? Deus fez de você um sucesso. Deus fez de você uma pessoa digna, justa, santa, reta, aceitável, amada. Deus transformou você numa pessoa santa, justa, digna diante dEle. Por isso que Ele te ama. Por aquilo que Ele transformou você. Ele tornou você numa pessoa maravilhosa. Por isso que Ele ama você. Você é resultado do investimento de Deus. Você é resultado da obra de Deus. Aleluia. Creia nisto. Aceite isso. Encha a sua mente com essa verdade. A sua vida irá mudar para sempre. Para sempre. Creia nisto. Deus entregou a Jesus para receber as nossas tristezas, as nossas doenças, os nossos pecados. Tudo aquilo que eu e você devíamos, tudo aquilo que vinha sobre nós por causa do nosso pecado, Deus colocou sobre Jesus, livrando-nos desta condenação, livrando-nos desta vida, para que eu e você pudéssemos viver uma vida livre, plena, feliz, totalmente feliz. E Ele te fez um sucesso. Ah, Pio, mas eu não vejo isso no meu dia a dia. Primeiro você precisa crer. Você precisa receber isso. Receba isso. Coloque isso lá dentro de você, como um espigão, de uma forma inegociável. Não importa as circunstâncias. A palavra de Deus está dizendo isso, está. Então eu creio. Eu vou viver essa vida. Terceiro e último pensamento: Deus nos fez pessoas incomuns. Como Deus nos transformou de pessoas derrotadas, pessoas amargas, cheias de inimizade, fofoqueiro, malandro, caco, velhaco. Como Ele nos transformou em pessoas mais que vencedoras. Como foi que Ele nos transformou em pessoas de sucesso? Como? Você sabe como? Como? 2 Reis capítulo 13, versículos 20 e 21. Então Eliseu, o grande profeta Eliseu, morreu e foi sepultado. Ora,
tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Aqueles povos chamados moabitas entravam na terra para pilhar, para saquear, para roubar. Olha o versículo seguinte. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Veja a cena comigo, veja a cena comigo. 8 homens, 6 homens carregando um defunto. E eles iam levar esse homem para algum lugar, para sepultar. E de repente eles viram as tropas, olha o texto de novo. Viram tropas dos moabitas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo, que era o túmulo de Eliseu. Jogaram lá, o primeiro túmulo que acharam, uma gruta aberta, na rocha. Chegaram e colocaram aquele defunto lá dentro. E fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou, ressuscitou. Agora você pode imaginar, veja a cena aqui, 8 homens carregando aquele cadáver. Chegou ali, ele viu um grupo, cavalos e camelos dos moabitas, com espadas e flechas, vindo na direção deles. Eles olharam, jogaram o defunto ali, e vão embora, vão correr, vão correr. Dali a pouco eles ouvem, ei, espere por mim também. Aí que eles correram mais ainda. Meu Deus. Você pode ver a cena? Olha que coisa tremenda. Essa história, ela ilustra exatamente, meu irmão, ouça isso, pelo amor de Deus. Eu vou me colocar de joelhos diante de você para você ouvir isso. Ouça isso. Isso foi exatamente o que Deus fez conosco, comigo e consigo. Exatamente. Exatamente. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor, queridos, não é só amor, não, grande amor, com que Deus nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Queridos, o pecado de Adão e Eva levou Adão e Eva a morrer. Morrer aqui significa separar de Deus, morrer espiritualmente, não fisicamente, não materialmente, morrer espiritualmente. E aí todos os que nasceram de Adão e Eva, nasceram mortos, separados de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo essa carta aos Efésios, ele diz: nós estávamos mortos nas nossas transgressões, nos nossos delitos, nos nossos pecados. Eu e você estávamos mortos. A palavra de Deus fala que Jesus ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Romanos capítulo 6, versículos 3 a 5. Olha que texto. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele, juntamente com Jesus na morte, por meio do batismo. A fim de que? Qual é o propósito do batismo? Qual é o propósito de você ser mergulhado nas águas, ser sepultado nas águas? A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós, vivamos uma vida nova. Versículo seguinte: e se desta forma fomos unidos a Ele, fomos unidos a Jesus, na semelhança da sua morte, certamente, com toda certeza, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Me deixa ilustrar, deixa eu explicar para você. Pegaram aquele cadáver, jogaram no túmulo de Eliseu. Ali só estavam os ossos de Eliseu. Quando aquele cadáver bateu nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Aquele homem ressuscitou, voltou à vida. Jesus, ele foi sepultado. Morreu, tiraram ele da cruz e sepultaram ele. Quando você crê nisso, que Jesus morreu na cruz, no seu lugar,
Você vai dar um testemunho público da sua fé pelo batismo. Você crê e você vai mostrar publicamente através do batismo. E quando você é batizado, você chega nas águas do batismo, você é colocado, você é sepultado, juntamente com Cristo. A hora que o seu corpo é colocado no túmulo de Jesus, na semelhança da morte de Jesus, demonstrando que você está sendo sepultado como Jesus foi, o seu corpo mortal toca no corpo de Jesus e você ressuscita. Você volta à vida, não à vida pecaminosa. Aleluia, aleluia. Você agora, querido, a diferença é que com Eliseu, aquele homem voltou a ser o mesmo homem que ele era. Só que em Cristo Jesus, você recebe a vida de Jesus. Você recebe a natureza de Jesus. Você recebe o poder de Jesus. Você vai viver a vida ressurreta de Jesus. Por isso que você é um sucesso. Por isso que você não é uma pessoa comum. Porque você ressuscitou juntamente com Cristo. E agora você tem uma nova vida. Mais uma vez o texto do versículo 5. Versículo 5, mesmo texto. De Efésios. Efésios que eu te dei, o último texto. Romanos 6,5. Romanos 6,5. Romanos 6,5. O último texto. Se desta forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha o versículo 4, eu quero o 4, olha o 4, olha o 4. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós, aleluia, encha os dois pulmões aí, também nós vivamos uma vida nova, aleluia! Queridos, e viver uma vida nova, é viver com um novo modelo mental, é uma nova mentalidade. Queridos, é uma nova disposição, é uma outra essência, é uma outra natureza em você. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Estava Jesus com os 12 homens lá no barquinho, os 12 discípulos. 13 homens e um destino, aleluia. Eles estavam lá no barquinho. Jesus estava dormindo. Veio uma grande tempestade. Aqueles homens agitados, ansiosos, nervosos, desesperados. 12 homens, queridos, vivendo um desespero profundo. Um homem dormindo. Na mesma situação, no mesmo barco, no mesmo vento, na mesma tempestade. Meu irmão, você agora recebeu essa mesma natureza de Jesus. Antes você tinha todo o direito de roer as unhas, de perder o sono à noite, de ficar aí desesperado, úlcera e não sei o que. Antes sim. Só que agora você está em Cristo Jesus. Vieram acordar Jesus, e Jesus disse: por que vocês estão desesperados? Vento, acalma. Tempestade, mar, cessa-te. Houve uma grande bonança. Ficaram olhando para Jesus: quem é este? Quem é este? Meu querido, não é para você se desesperar, é para você dar ordem de comando. Você é rei, você é sacerdote. Você deve dizer: tempestade, cessa-te. Demônio, saia da minha casa. Saia do meu negócio, saia da minha empresa, saia! Qualquer dia eu vou pregar uma mensagem para vocês, se Deus permitir. O que significa em nome de Jesus? Em nome de Jesus. É 1h30 de sermão, não sei se vocês vão aguentar. Para vocês aprenderem, queridos, uma das coisas, em nome de Jesus, imagina que isso aqui é um martelo.
Se eu pego um martelo e começo a bater nessa caixa aqui, nessa televisão aqui, pá, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar. Só que eu vou quebrar através do martelo, pelo martelo. Em nome de Jesus significa através de Jesus, pelo poder de Jesus. Deixa eu colocar o sapato de volta. Se você está nos visitando, eu sou meio assim mesmo, viu? Oh, que pastor doido. Aleluia. Tem 3 palavras no grego. 3 palavras para em nome de Jesus. 3 palavras. Uma é nele, uma é através dele, como se você estivesse entrando num túnel, e outra é como se você estivesse fazendo através dele como uma ferramenta nas tuas mãos. Quando você tocou no corpo de Cristo, você ressuscitou uma nova criatura. Em alguns momentos você está nele. Em nome de Jesus. Quando você diz em nome de Jesus, o Pai olha e Ele vê o próprio Jesus em você. Meu Deus, está fraco esse aleluia. Está fraco esse aleluia. Está fraco esse aleluia. Queridos, a Bíblia diz em Romanos que quando você foi sepultado, aquilo que você recebera de Adão e Eva ficou sepultado. Agora você ressuscitou, a vida que havia em Cristo você ressuscitou. Agora você é descendente de Adão, sim, mas não do primeiro Adão. Eu e você somos descendentes do último Adão, do segundo Adão. Nós temos a natureza de Cristo. Nós somos outra, queridos. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você nunca existiu antes. Você é uma pessoa nova, com a mente nova, um comportamento novo. Você consegue ver Jesus ansioso, roendo as unhas? É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. A vida de Jesus venceu a morte. A vida de Jesus me deu vida. Nós recebemos a mesma vida de Jesus, nós recebemos a natureza de Jesus, nós recebemos a vida que Jesus tem, uma vida reta, justa, santa, feliz. Queridos, quando você levanta as mãos para cantar, e vê um pensamento de acusação na sua mente, dizendo, você pecou, você mentiu, você fez isso, você aquilo, você não é digno de vir aqui, fala assim, Satanás, vamos fazer o seguinte, ao invés de você colocar isso na minha mente, vai tratar com o meu advogado Jesus. Vai conversar com ele. Não conversa comigo não, vai conversar com ele. Você é um sucesso. Pio, eu não entendo isso, mas você é um sucesso. Pio, eu não compreendo muito isso, você é um sucesso. Zeli, você é um sucesso. Você é uma bênção. Meu Deus. Pare de ficar pensando em problema, meu irmão. Só fala em problema, só conversa sobre problema, só discute problema. Você está aqui olhando no relógio, pensando em dormir para levantar amanhã cedo para resolver problema. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo está te ministrando. O Espírito Santo está te ministrando. A palavra de Deus está entrando no teu espírito, no teu coração. Aleluia! Receba essa palavra.